O mundo de bichos encantados. O mundo está cheio de conversas fiadas, de hipocrisias, de falsas verdades e de aparências. Eis a razão das confusões se multiplicarem e dos desentendimentos serem constantes nesse mundo. O mundo está provado que é habitado por bichos que não se conhecem e, por não se conhecerem, se intitulam grandes coisas, quando na verdade nada são. São orgulhosos. Têm orgulho de serem presunçosos, de viverem nessa sujeira, onde todos os tormentos são poucos e sem encontrarem o saber para poderem deixar de assim ser. São lamas em pé de um corpo feito de lama, onde tudo é podre a ponto de muitas vezes terem nojo de si mesmos. São restos dos restos da natureza e vivem aí fariseus cabriolas, em vez de procurarem conhecer o que aí está. Para o seu próprio engrandecimento, não. Praticam somente bobagens e asneiras. Agora o firmamento todo iluminado pelas obras do desencanto universal estarem aí na terra, por a escrituração racional ser do conhecimento de todos e o ponto principal de partida para a grandeza de todos, o ponto mais elevado em tudo culminantemente devido à imunização racional. Poder estranho para o mundo inteiro que nunca ouviu falar em imunização racional. No mundo, estão acostumados com obras de filósofos, de profetas aventureiros, com manias extravagantes. Nunca conheceram, porque assim são, que fará fazer o desdobramento e o desmembramento do porquê de tudo, do porquê das coisas existentes no mundo e do mundo de princípio a fim. Sempre mantiveram esse presépio misterioso sem desvendarem o seu princípio e qual será seu fim. Presépio esse que sempre encerrou as coisas no infinito, na escuridão, onde todos vivem sofrendo desde que nascem até que morrem, de Herodes a Pilatos, por nunca terem integralmente as soluções verídicas desse buraco que é o mundo. Todos pintam o mundo a seu modo de ver, todos floreiam ao seu jeito, como bem lhes parece ou imaginam que seja, e a realidade das realidades sempre ficou no nascedouro. Surgiram esses conteúdos de filosofias caducas, mantendo todos como sofredores a proclamarem que sabem sem nada saberem. Sabem sim, é sofrer cada vez mais, como no mundo vem sofrendo desde há muito tempo, devido a esse conteúdo embustérico. O embuste é grande, e daí tornam-se as confusões ainda maiores. E quem olha e conhece, ou procura conhecer, de um jeito ou de outro, tem que chegar a conhecer a escrituração de imunização racional. Então vê logo todos os mistérios desvendados nesse mundo que sempre se manteve encantado, sem solução, conservando tudo misterioso e enigmático, por nada saberem de si mesmos, o porquê vivem, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Vivem igualmente a um outro animal qualquer, que não sabe divulgar o porquê vive. Vivem igual a feras, umas contra as outras, por asneiras, por futilidades, por meras desconfianças, pois não têm confiança em si mesmos que fará nos demais. Uma hora pensam de um jeito, outra hora de outro, não regulam, pois uma hora estão alegres e logo estão tristes, uma hora de mau humor ou de bom humor, chorando ou contentes. São desequilibrados desse jeito e por isso não podem ter confiança em si mesmos, mas que só a imunização racional pode fazer acabar esse encanto moforento que por longas eras e veteranos séculos assim permaneceu,
se modificará por meio da imunização racional, e o sofredor encantado se desencantará, se salvará, porque aí não nascerá mais. Na escrituração vão saber o princípio do mundo e o fim, o princípio de todos e o fim, de onde tudo surgiu, de onde todos surgiram, como foi, porque foi, e assim sucessivamente, tintim por tintim. Existem tantos que conhecem e perdem tempo, prejudicam a si mesmo, porque têm em mãos como podem deixar de assim serem por meio da imunização racional. Portanto, se sofrerem é porque querem. E assim, todos esses festejos dessas datas categóricas adotadas pelos encantados, tudo isso com o tempo ficará no rol dos esquecidos, por serem datas remotas que conservaram todos sempre de pior para pior, com essas alegorias, os presépios sem resultados. Portanto, o encantado é um bicho cheio de defeitos, e por isso vejam como o ser humano é tão degradantemente, tão sumídicos na extensão da realidade, aparentando aquilo que não são, realçando-se da melhor forma possível para se iludir e iludir os outros, atrair e ser atraído, sempre sofrendo as consequências das presepadas ridículas por querer ser o que não é. O vivente deve ter sempre isto em mente. Em primeiro lugar, o dever. Em segundo lugar, a obrigação. E em terceiro lugar, a devoção. O dever é aquilo que a pessoa não pode deixar de fazer para a salvação e a felicidade de si mesmo. A obrigação é aquilo que a pessoa é obrigada a fazer para poder viver. A devoção é qualquer espécie de distração que o vivente adota. No entanto, racionalmente, ricos passos, ricos dias e ricas horas, alegres passos, alegres dias e alegres horas, brilhantes passos, brilhantes dias e brilhantes horas. A imunização racional é o maior tesouro do mundo. O vivente imunizado sabe que aí não nascerá mais. Tem a certeza do porquê de tudo, sabe de onde era, para onde todos têm que ir e como será feita esta transformação dessa deformação para o estado natural. É a maior riqueza que no mundo todos podem alcançar. Portanto, os primeiros a conhecerem-na não devem perder tempo, porque de perder tempo já chega o que se passou quando não sabiam desta grandiosidade para todos universalmente. Chegará o dia de todos ficarem cientes da salvação eterna da humanidade. Então o vivente precisa ler assiduamente para deixar de ser um cego de olhos abertos, como todos assim são, salvos os imunizados, os desencantados que sabem dar soluções completas desse encanto pavoroso, dessa bicharada confusa. Ser racional é saber dar divulgação de tudo, de toda essa existência e do antes dela. É dar toda a solução completa do princípio ao fim, do antes de ser mundo como era, do que eram e por que chegaram ao fim do que eram, para chegarem ao princípio do porquê assim são. Ser racional é conhecer a origem de tudo e o antes da origem, enfim. É dar definição de tudo e de todos, do princípio ao fim. Dar todas as soluções perfeitas, claras, puras e limpas. Costumam falar em racional, como se conhecessem o ser racional. O ser racional é apresentado nesse mundo encantado, mistificado. Aparentam ser racionais, mas de racionais nada se vê, pois são apenas bichos livres pensadores. Por serem bichos é que existem os gênios bons e maus.
e selvageria e todo o descontrole, principiando pela formação dos deformados, que nada mais são que bichos das trevas, por serem imperfeitos, cheios de defeitos e muito piores do que os outros animais. Quem diz ser racional pelo que está vendo e sabendo agora, verifica que nada sabe do que está dizendo. A humanidade sem conhecimento de si mesma vive com esses arranjos feitos pelos fariseus filósofos de outrora para enfeitar melhor o ser animal de dotes, criando uma infinidade de mentiras sem conta para agirem melhor e evoluírem nesse pedestal de angústias. Criaram esses dotes que aparentemente valem muito e verdadeiramente não têm valor. Por isso, costumam dizer que a vida é uma ilusão, que a vida é um sonho. Então dizem, somos uns cegos de olhos abertos, que não sabemos divulgar o que estamos vendo neste imenso mundo. O que vale as nossas vistas enxergarem tudo isto e nós nada podermos desvendar? O que vale nós vivermos sem sabermos qual a nossa origem, como verdadeiros enigmas, mantendo tudo misteriosamente e indecifrável? O que vale a nossa vida se surgimos do nada, somos um tudo aparente e não valemos nada porque nada tem garantia? Se valêssemos alguma coisa, tudo se resolvia, mas nada valemos. Quais são as glórias, as rosas e os gozos materiais? Absolutamente nenhuns. Então o que adianta viver neste mundo assim? Nada, porque nada somos. No que é racional não há mácula de espécie alguma, mas o ser animal tem máculas monstruosas, de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras. Vejam, portanto, como o embusteirismo é enorme. O embuste é tão grande que se revestiram dele como se fosse a realidade das realidades. Então aí multiplicaram os sonhos das misérias, das monstruosidades, desse progresso que já de muito vem de regresso e continua cada vez com maior intensidade. O embuste é tão grande que dizem estar brilhando, acham que estão brilhando, brilho de sujos, brilho de lama, brilho de mentira. Por isso, quanto mais tudo brilha, mais sofrimentos, mais desgraças, mais aniquilamentos, misérias, torturas e angústias. Brilho que, em vez de melhorar, piora sempre o erro dos erros. Está aí o racional que não sabe o que diz, o racional de quem pensa ser racional e é um livre pensador como outro animal qualquer. Por a natureza ser diferente uma das outras, os bichos também são diferentes uns dos outros, cada qual com a sua natureza e a sua faculdade dada por essa natureza pela teoria de sua formação, para se distinguirem uns dos outros, como tiveram e possuem faculdades superiores aos outros bichos, dada pela natureza de sua formação, acham que são aquilo que não são, consideram-se racionais e são livres pensadores. São verdadeiras bicheiras em pé, gerados pelos micróbios ou bichos, como queiram interpretar, feitos pelos bichos, comidos e destruídos pelos bichos. O bicho evolui, cresce, reproduz, degenera e chega ao que era, por conseguinte, verdadeiras bicheiras em pé. E assim sendo, não podiam saber por que andam em pé. Não podem saber por que vivem, pois antes de assim serem, já a planície tinha virado água e a resina da planície cinza. Daí a origem da terra e dos micróbios pela penetração da planície que virou água na cinza da resina e apodrecendo, dando origem a essa bicheira que aí está.
como aí estão bichos de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os formatos. A salvação dos encantados. Agora, salvos os imunizados, os desencantados, os conhecedores profundos desta obra, que sabem dar soluções completas desse encanto pavoroso, dessa bicharada confusa, que agora pode alcançar, pelo poder da imunização, a possibilidade de voltarem à planície racional, que foi de onde saíram, salvos aqueles que podem voltar ao ponto de sua origem e viverem eternamente, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, na planície racional, onde vivem os verdadeiros racionais com o seu progresso de pureza. A luta dos inconscientes. Aqui nesta obra estão todas as verdades das verdades, demonstrando o verdadeiro conhecimento da salvação eterna. E eu, o racional superior, fazendo por contemplar a todos, sempre na medida do possível e muito melhor do que merecem. Não é obra de vagas ilusões, de articulações injuriosas, como as feitas pelos seres desse mundo, que muitas vezes irrefletidamente não sabem o que dizem e muito menos o que pensam. As coisas são sempre como eu digo, o certo dos certos, o direito dos direitos e a verdade das verdades. Pelas provas que todos possuem, não é para duvidar de coisa alguma. Pelas demonstrações que aqui estão, devem considerar-se convictamente certo dos certos, direito dos direitos, verdadeiro dos mais verdadeiros. Mas as mentes às vezes se descuidam um pouquinho e criam em si mesmo o embuste tirado do seu eu. É uma coisa que representa a vilania assegredada. São queixumes sem tréguas, são pintas negras a que o vivente se apega, são lepras injuriosas criadas pelo esquecimento, são duras mensagens perturbantes que o próprio vivente, nas horas das boas reflexões, diz consigo mesmo: o erro é todo meu, pobre de mim assim ser e ter estes péssimos costumes de mal. Sim, é muito triste o vivente saber que está certo, saber que vai direito e pensar ao contrário nas horas de suas burrices. Vivem assim esses bombardeados, lutando consigo mesmo para melhorar o seu estado de aventureiros desequilibrados pelo modo variante de projetar e de analisar, quando encaram o sofrível com o certo e o certo com o sofrível. Tudo isto são vilanias que compõem um quadro sujo, roto e de moral reduzida. Judas falsos no aparentar uma coisa tão diferente do que sentem. Um vivente de moral reduzida tem olhos para deduzir o mal forjado por si mesmo e não tem olhos para deduzir o bem provado e comprovado, bem que é mal refletido, mal interpretado e mal compreendido, porque o mal nasce do próprio ser humano materializado. Mal já por natureza, e por isso esboça somente esse intragável ser numa humanidade que é toda assim. E tem o vivente faculdade para deixar de assim ser? Tem, porque pode sentir o bem de acordo como ele é, adotar e respeitar para cada vez mais bem ficar. Mas tem viventes que sentem tudo isto e às vezes, por insignificantes coisas, desfazem com os seus propósitos de má reflexões nas horas que a matéria se revolta por isso e por aquilo, e esquecem o bem. Então aí a influência do mal brota, produzido pelo próprio vivente que não sabe combater a sua própria natureza de mal. É por isso que todo ser humano é material,
Material quer dizer mortal. E por serem seres mau, é que quando estão compenetrados do bem, do bom, e têm provas e comprovações de tudo isto, devem combater a sua própria natureza maligna, devem reconhecer-se e dizer: eu sou mau, sou um ser material, sou um ser morto, sou mortal. Penso que sou tudo porque vivo iludido, mas na verdade eu nada sou. Um ser reprovado, sou pelo bem. Um ser material e por isso sou da origem do mal. Mesmo que não queira ser mal, a própria natureza faz com que eu assim seja, e por isso sou mortal. Uma vez que encontrei o bem, reconheci o direito, o certo e o bom, para eu ir certo, ir bem e colher tudo de bom, tenho que combater a minha própria natureza, os meus sentimentos, o meu modo de deduzir e de encarar as coisas, o meu modo de reflexão. Sei que tenho uma moral má, suja e por isso sou material, sou ceboso. Aparentemente todos são bons, todos são moralizados, mas verdadeiramente são tão diferentes como da água para o vinho. O vivente deve reconhecer-se e combater a si mesmo, porque o mal é do próprio vivente, é da própria natureza. Tem viventes que se consideram muito sabidos, mas no ver das coisas não têm sabedoria nenhuma, pois na hora que são afluídos pelo seu próprio ser, que é material, se enchem de razões obscuras, pensam serem mais sabidos do que todos, mais certos e limpos do que todos. Estão mal, não estão bem. Infelizes desses que nem ao menos enxergam que os espelhos existem somente para ver as aparências, para mostrar as fantasias dos mascarados que sempre assim foram, uma máscara por fora e outra por dentro. Como é triste o sono duro como pedra que faz o vivente pensar aquilo que ele não é. Quando é assim, o vivente deve combater a si mesmo. O mal é de si mesmo, é do seu ser intolerante, e por isso tem horas que não se compreende e fica descompreendido do que sabe e do que conhece. O mal do vivente é tanto que chega a esquecer o que sabe, quando não há necessidade de tal. O vivente conhece o bem, conhece a verdade, tem provas de todos os jeitos, comprovadas de todas as formas, sabe o que é digno de respeitar para o bem de si mesmo e de uma hora para outra esquece tudo isso de repente. De onde parte o mal? Parte do próprio vivente, que menospreza o bem e preza o mal. O vivente que conhece esta obra tem com que combater o mal de si mesmo. Para os que não têm, está bem que vivam se apodrecendo desse jeito, inconscientemente, sem terem consciência de coisa alguma, por não terem o conhecimento verdadeiro e possuírem um equilíbrio moral do mais péssimo possível, tornando-se um vivente irracível, uma fera humana, um verdadeiro monstro. Por isso, o mundo é um vaso de lágrimas, cheio de monstros, e por serem dominados pelo mal de si mesmos, acham que estão certos, que estão direitos e que os demais estão errados, e hajam a fazer, a forjar as mais altas monstruosidades, que é o brilhante do dia no mundo inteiro. Por todos serem verdadeiros inconscientes, incompatíveis ao seu próprio ser de livres pensadores, são racionais sofredores, por serem mortais. Esses monstros causadores de todas as monstruosidades cruéis, de todas as torturas e desgraças, por serem dominados e contemplarem o seu domínio de mal, dão expansão a esse domínio que é o brilhante do mundo.
Esses têm razão de assim serem, pois são inconscientes para o ponto que é direito, para o ponto da verdade das verdades. Nada conhecem, só sabem iludir, ludibriar, fingir para divulgarem a planta do mal no próprio vivente inconsciente. A estes eu dou razão. Baseiam-se no domínio da sua própria natureza, não têm uma base racional provada e comprovada, nem sentem os benefícios daquele que recebe, com o conhecimento desta obra, a presença do bem como testemunho da verdade das verdades. Aos que conhecem tudo o que aqui se ensina, que não são inconscientes como os outros que nada conhecem e vivem por conta do mal, não é admissível o erro, pois se erram, erram com consciência. Talvez é por esquecimento das provas que têm tido e que deviam possuir do testemunho das verdades. Estes, assim, são fraudulentos, incorrigíveis, que deveriam botar em paralelo uma coisa com a outra, o mal com o bem, e combater a si mesmo com o bem que aqui conhece, provado pelas verdades das verdades, e sendo muitíssimo beneficiado, sempre além do que tem merecido. A verdade nesse mundo é que o mal não reconhece direitos. O seu dever é reconhecer, mas o que o mundo prova é a ausência desse reconhecimento. Onde está, portanto, o caráter e a moral do vivente? Diz ter, aparentemente, mas verdadeiramente não tem uma coisa nem outra. Para os inconscientes está bem que assim procedam, não reconhecendo direitos. Se reconhecessem direitos, não haveriam guerras, não haveriam brigas nem sofrimentos, porque todos encarariam o próximo como a si mesmos, por terem o conhecimento das coisas e conhecerem o bem e o mal. O vivente, não conhecendo essas coisas, tem que ser a si mesmo, não encarando o próximo como a si mesmo, por desconhecer a imunização racional, por desconhecer todas as verdades das verdades, que aqui são expressas. Para esses está bem o procedimento desequilibrado, porque são inconscientes. Um estudo ou uma ciência de inconscientes que não tem uma base destas tem razão de assim se manterem, e por isso no mundo não há justiça, pois não reconhecem direitos os homens que vivem decretando leis de acordo com suas vontades. Ciência do mal, ciência torta, feita pelos maus, e por isso no mundo todos de mal a pior, degradados, desgraçados, peregrinos, famintos, torturados e mutilados injustamente, porque os inconscientes não reconhecem direitos. Pensam primeiro em si, segundo em si, terceiro em si e sempre em si. O consciente diz ao contrário: eu por todos e todos por mim. Já o inconsciente não quer saber de todos, só quer saber de si, porque todos são inconscientes, nunca viram o direito, o certo dos certos, as verdades das verdades. Estão acostumados a viverem inconscientemente, e agora, vindo a conhecer tudo isto, todo o bem que desconheciam, passam a ter reconhecimento das coisas e serem conscientes, e estranham por viverem uma vida de inconscientes, iguais aos outros, que, quando passam a ser conscientes, encontram dificuldade por estarem todos acostumados a viverem inconscientemente. A vida do consciente é uma coisa e a do inconsciente é outra. Os conscientes sabem botar as coisas em seus verdadeiros lugares e conhecem direitos, e os inconscientes
não reconhecem direitos. E quando encontram o direito, por viverem inconscientemente, lutam com dificuldade para terem consciência. Todos dizem que têm consciência, mas isto é uma farsa para ludibriar, para aparentar o que não são. Dizem que ainda existe consciência no mundo entre todos os viventes. Onde está ela? Pois se não reconhecem direitos, se a lei é feita pelos inconscientes e todos são inconscientes, como pode haver consciência no mundo? A vida do consciente é calma, pacata e boa. O consciente não comete absurdos nem injustiças. A vida dos inconscientes, ao contrário, cheia de monstruosidades, de injustiças, desconhecendo o direito com o furor dos traidores, dos traiçoeiros que ainda acham boa a perfeição do mundo, com uma beleza onde dizem está o caráter. Só considera esse mundo assim quem não sabe viver, quem tudo está vendo de olhos abertos, mas nada sabe, por serem inconscientes. Infeliz que nem sabe descrever o que é e o que são todos os infelizes que vivem nesse mundo. Quem gosta de viver de ilusões é um traidor de si mesmo, traindo-se e traindo os demais. É mal para si e mal para os outros, dizendo que não gosta de viver iludido, mas mantendo a sua ilusão e a dos outros. E durma-se com um barulho destes, só mesmo na mente dos inconscientes é que pode prevalecer um sentimento destes. E regulam? Não. Somente na mente de loucos pode prevalecer uma coisa destas. E ainda dizem que o mundo é uma ilusão. Regulam? Não. Vivem enganando uns aos outros, esfacelando uns aos outros, matando, trucidando, engendrando sempre a desgraça e inventando sempre coisas para o sofrimento ser cada vez mais pavoroso do que é. Existe consciência? Não. O mundo é uma verdadeira casa de loucos. E vivem aí esses inconscientes deparando com a verdade das verdades, com o conhecimento do meio racional, do meio consciente, direito e verdadeiro, sem nada compreenderem. Encontram dificuldades e começam a se aborrecer por tudo, se amolando por tudo, se enjoando por tudo, num nojo tão grande que parece incrível, mas é assim mesmo. Todos falam em consciência, mas ninguém a tem. Nunca conheceram o meio consciente e não poderiam ter consciência nem saber como ela é. Consciência tem aqueles que tomaram conhecimento do saber desta obra, os que aqui estão e vão lendo estas chamadas para mostrar toda a podridão deste mundo, o aleijão de todos que vivem nesse mundo, como imundos que não sabem o que dizem nem o que pensam. Agora estou eu aqui, o racional superior, olhando por todos dia e noite, noite e dia, fazendo por todos o que prometo para o bem de todos, que pela assiduidade da leitura alcançarão todo o bem da imunização racional. O tesouro dos tesouros. Daqui mais um pouco, todos imunizados pela imunização racional. E todos convictos, porque tudo está aí escrito na escrituração racional, tintim por tintim. Todos os fatos comprovados, baseados, lapidados de princípio ao fim, cristalmente, brilhantemente, para todas as capacidades mais elevadas, mais exigentes no mundo. E assim indo além e muito além de todas as capacidades. Ponto de honra e glória máxima à imunização racional, que todos assim se consideram mais glorificados do que pensavam e dizendo. É verdade.
Nós pouco sabíamos e quem pouco sabe sempre deparando com surpresas. Mas uma surpresa desta nós nunca esperávamos. E assim, com a imunização racional, todos chegarão ao seu verdadeiro natural de racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeito. Tesouro e mais tesouros, maravilhas e mais maravilhas, vindo tudo a caminho em mãos de todos pela imunização racional. Sendo a imunização racional o dom verdadeiro de todos, o verdadeiro natural de todos, que assim que forem imunizados, modificará a situação do mundo como da água para o vinho. A imunização racional tangindo todos numa regulagem perfeita, num equilíbrio sem rival. E assim acabando todas essas atropélias dos descuidados de si mesmo, acabando todo este manejo infernal de viverem à procura do bem e encontrando somente o mal, e assim sucessivamente. Portanto, a caminho a passos largos o tesouro dos tesouros, que é a imunização racional. Portanto, está aí o que todos no mundo precisavam, a salvação verdadeira de todos. Agora chegando em mãos de todos o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro natural, a imunização racional. Então, deixando de serem bichos, porque então sabem o porquê vivem, o porquê de tudo. Portanto, lindos passos, ricos passos, brilhantes passos para todos. Portanto, mas daqui um pouco a marcha da vida de todos se modificará, como da água para o vinho, muito diferente desta que hoje estão levando. E assim tenho dito. Como todos podem se comunicar com o racional superior? Por nós sermos de origem racional, é que nos qualificaram de animais racionais. E uma vez sendo desenvolvido este ser que todos desconheciam por meio da imunização racional, uma vez desenvolvido pelo conhecimento da imunização racional, a pessoa começa a ter então o contato com o racional superior por sermos de origem racional. E assim, havendo contato, há o esclarecimento e as orientações do racional superior a todas as pessoas. Está aí o mundo chegando no seu verdadeiro lugar, de um por todos, que este um é o racional superior. E nós somos os todos por um, e um por todos. Receberem todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio. Está aí a felicidade de um modo geral, todos sendo felizes por encontrar a sua verdadeira origem, que é de onde vieram e para onde vão. Para onde vão? Para o seu lugar de origem, por desenvolver este ser que todos têm e desconheciam, que é o ser racional. E por isso foram qualificados de animais racionais. Uma vez esse ser sendo desenvolvido pelo conhecimento da imunização racional, entrarão em contato com o racional superior, que está lá em cima na planície racional, de onde todos saíram. E aí, todos juntos do verdadeiro Salvador, se entendendo e conversando com o verdadeiro Salvador, por serem todos de origem racional e terem a faculdade de se entenderem por serem animais racionais, que assim ficaram devido ao livre-arbítrio, e assim todos salvos eternamente. O dom racional todos têm, mas não sabiam o porquê que eram tidos como animais racionais. E agora que estão sabendo o porquê, por todos serem de origem racional. E uma vez este ser, que todos têm por natureza, por meio do conhecimento da imunização racional, uma vez desenvolvido
entra em contato da pessoa com o racional superior e começam a receberem todas as orientações precisas e necessárias para o equilíbrio do ser humano. E assim, todos, por serem de origem racional, têm que chegar em seu lugar, por a origem ser esta, por o ser este, por o verdadeiro caminho ser este, do verdadeiro Pai Eterno, como costumam a dizer. Todos salvos brilhantemente pela imunização racional, com a planta do seu ser, de sua natureza nas mãos, divulgando o seu ser de animais racionais e de todos os seres que compõem o mundo. E por não conhecerem o seu verdadeiro ser, natural, como agora estão conhecendo, é que eram encantados. Aí neste encanto, sem nada saber, conservando os mistérios, os enigmas, por serem encantados. E agora, desencantados, desencantou-se, salvou-se, por meio do conhecimento racional trazido para todos, para a imunização de todos. Imunizar, se unir aos puros da planície racional, ter contato com os puros, se entender com os puros, conversar com os puros, ter todos os esclarecimentos dados pelo verdadeiro mundo de todos, que é a planície racional, e assim salvos eternamente. Então, quem é que não quer se imunizar? Todos. Quem é que não quer se salvar? Todos. Quem é que não quer conversar com o racional superior? Todos. Quem é que não aceita sua salvação? Todos. Que é o desencanto. Então, está aí no mundo a salvação eterna de todos, o mundo em festa para o resto da vida, o mundo em alegrias para o resto da vida, porque todos viverão se entendendo racionalmente e não desentendidos como feras bravias. Aos primeiros anúncios, o impacto é grande, por ninguém esperar uma surpresa destas, mas o impacto é de minutos, pois vão logo procurar se certificarem e serão surpreendidos por esta verdade das verdades. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas, todos se entendendo com o racional superior, pelo que todos possuem e desconheciam, e todos desconheciam o porquê assim são, ninguém sabia como foram feitos, e hoje todos sabendo e felizes, contentes por estarem salvos. Então, a salvação de todos depende de conhecer o que é a imunização racional. Uma vez conhecendo, salvos eternamente. Está aí para todos conhecerem, para todos se salvarem, que já chega de sofrerem. O brilhante maior do mundo, a riqueza maior do mundo é a imunização racional. Enquanto não souberem o que é imunização racional, não estarão imunizados. E para ter contato com o racional superior, é preciso saber descrever o que é a imunização racional. Como é feita a nossa salvação? Não há efeito sem causa. A causa do corpo é o corpo fluídico, elétrico e magnético que está deformado nestas 7 partes, que se trata de 7 sementes, ou as 7 partículas, ou as 7 partes que formam um corpo só. E a pessoa, uma vez imunizada, a imunização apanha este corpo fluídico, elétrico e magnético, que deu origem a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. Está aí o porquê somos animais racionais e não se imunizando, este corpo fluídico, elétrico e magnético continua deformado nesta deformação.
Está aí o que deu origem ao corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. É de origem fluídica, não havendo fluido, não há vida. O fluido provém de onde? Do Sol. Não existindo o Sol, não existe vida. E é por isso que o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Eis a razão de tudo que existe no mundo ser de origem fluídica. É esta a força mais poderosa do mundo, são os fluidos. Dos fluidos provém este tudo aparente. O missionário. O tempo de um missionário deve ser todo aproveitado. Um missionário tem sempre seu grande dever a cumprir para o bem de si e de todos, dá conta de sua missão. Um missionário é este ou aquele que surgiu no mundo para isso ou aquilo, para esta ou aquela missão a cumprir. Todo missionário ou emissário, o que deva fazer? Cumprir o seu dever em primeiro lugar. Depois do cumprimento do dever, então sim, é que trata de outras coisas. Mas, em primeiro lugar, a missão. Qual é a missão do Senhor Manuel? É a redenção universal por meio da imunização racional. Este é o dever que está acima de tudo e acima de todos os tesouros, de todas as riquezas, de todas as virtudes, por ser o tesouro maior do mundo, que é a salvação eterna de todos. Portanto, não há riqueza maior no mundo, não há tesouro maior no mundo, não há virtude maior no mundo. Está aí o teor primordial da felicidade de todos. Quem vem ao mundo com uma missão desta, qual é o dever? Cumprir fielmente acima de tudo. Isto não precisa eu dizer, e sim revivendo e relembrando o tema de responsabilidade das naturezas diferentes. É que aparentemente todas são iguais, por serem humanos, mas diferentes todos na natureza, nos privilegiados e nos missionários. O missionário já vem com missão a cumprir, e o privilegiado é um adotado da própria natureza de inteligência extra, de inteligência profunda, sabendo isto ou aquilo, mas não passa disto, porque é dado pela natureza. Portanto, faz muita diferença o privilegiado da natureza com o emissário. O missionário, a vida é longa e abastada, e o privilegiado já é diferente. Por exemplo, Santos Dumont, um privilegiado pela natureza, e todos os inventores e autores de coisas que não passam disto da vida material. A imunização racional brilhará no mundo para sempre dentro de muito pouco tempo. Não são os nossos pensamentos que poderiam julgar agora, a bem dizer no início, como julgam, porque estão completamente despercebidos dos dias vindouros, que nem todo o tempo, épocas e dias são iguais aos que se passaram e estão se passando. Para a frente vai tudo se modificando com o decorrer dos dias, chegando todas as portas se abrindo a todos uma só influência progredindo e tudo em marcha firme devido ao equilíbrio e assim chegando ao auge dos auges em bem pouco tempo. Portanto, agora vamos continuar com o prosseguimento das partes primárias, para depois entrar na secundária e brilhar com a terceira parte. E o missionário é coisa muito diferente. E assim, de um missionário, o que é que se espera? Cumprir com a sua missão, missão esta racional, de redenção universal, de salvação eterna, como já sabem há muito. A nova era. O mundo entra agora em uma nova era.
A era da imunização racional, quer dizer, a verdadeira salvação eterna de todos. Nestas horas em que o mundo atravessa, todos agonizando, se não fosse a imunização racional, não sei o que seria do mundo. É o único caminho que todos têm a seguir, que queira, quer não queira, para a sua volta ao lugar de origem, que na imunização racional está o verdadeiro conhecimento de salvação eterna. Vão conhecer e saber de onde todos vieram, como vieram, para onde todos vão e como vão, conhecer o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos, conhecimento dado pelo racional superior, ou seja, o verdadeiro Salvador. Imunizar quer dizer unir-se aos puros lá em cima na planície racional, no lugar de origem de todos, de onde todos saíram. Desencantou-se, salvou-se, que aqui na terra sempre conservaram o encanto, os mistérios, os enigmas, tudo aí sem solução, e agora, no livro Universo em Desencanto, estão todas as soluções de todo esse encanto, de todos esses mistérios e de todos esses enigmas, tudo desvendado do princípio ao fim. No desencanto não existe mistérios, nem enigmas, tudo definido, divulgado do princípio ao fim. É o único caminho para todos não nascerem mais aí neste inferno e voltar ao seu lugar de origem, que é na planície racional. Encanto quer dizer sofrimento sem solução, agonia, desespero, desequilíbrio mortal, e desencanto, salvação. Conhecimento é de salvação de todos, de um modo geral. É o verdadeiro conhecimento racional, o verdadeiro natural de todos. Leiam para se certificarem de todas as verdades para a salvação de si mesmo e de todos, para o extermínio das agonias, do desespero, do sofrimento, do desequilíbrio atordoante em que todos estão atravessando nestas horas que o mundo vem agonizando e todos em agonia sem saber o que vai fazer. Leiam para se salvar e salvar todos, que a salvação é para todos. A porta da salvação está aberta ao mundo para todos. Com a imunização racional, conhecimento dado pelo racional superior para a salvação de todos, e por término no sofrimento de todos, quem não conhece não pode se salvar. Todos têm que conhecer para a salvação de si mesmo, que é o caminho que todos têm que abraçar para abolir o sofrimento. A imunização racional completa tudo de bom e de bem, e sem ela tudo de mal, de pior. É chegada a hora da libertação racional, a libertação de todos para um porvir de glórias alcandoradas, dada pelo racional superior, para o equilíbrio do mundo e de todos, que muitos vivem em agonia sem saber o que vão fazer. Hoje, chegando em mãos de todos, o extermínio das agonias por meio da imunização racional. Agoniza o mundo, agoniza o povo, todos perdidos e, por isso, sempre sofrendo de pior para pior. E hoje, em mãos de todos, a alavanca racional para livrar todos, salvar todos dessas chamas do mal, de agora em diante, todos brilhando com sua situação definida, o porquê desta vida assim ser, e o porquê deste mundo encantado ser assim, vivendo sem saber por que viviam, e hoje sabendo, pelo conhecimento simples e brilhante da imunização racional, chegou o que estava faltando, o verdadeiro conhecimento da salvação eterna, que ninguém esperava, nem muito menos sabiam
como isso podia ser encontrado e como podiam ser sabedores. Hoje, sabendo tudo tão naturalmente, com a planta do mundo nas mãos, que é a verdadeira salvação. Uma grande descoberta que apareceu agora no mundo, o conhecimento verdadeiro do princípio e do fim do mundo e de toda sua formação justa, certa e correta, descoberta, feita pelo racional superior, habitante de um mundo superior ao nosso, que vai enriquecer todos de júbilos e de glórias para o resto da vida, sendo resolvidos todos os problemas do ser humano, inclusive a salvação de todos. O maior tesouro do mundo, a imunização racional, o brilhante dos brilhantes, a riqueza das riquezas. Por meio da imunização racional, deixarão de ser livres pensadores por passarem a ter o conhecimento do verdadeiro ideal. O ideal de todos é querer encontrar a sua situação definida e a definição de tudo no mundo para encontrar o apoio de si mesmo e viver com a convicção de saber por que vivem. Cada livro, O Universo em Desencanto, acompanha um emissário do autor do livro, que é o Racional Superior. O Racional Superior é um habitante da planície racional que fica acima do astral superior e que vai resolver os problemas da vida de todos que possuírem este livro desta divindade. O astral superior é um grande vácuo que está acima do Sol e muito acima deste vácuo está a planície racional, que é muito maior do que este mundo. Então temos o astral inferior com seus habitantes, que é um vácuo compreendido entre a Terra e o Sol, o astral superior também com seus habitantes, que fica entre o Sol e a planície racional, que fica acima do astral superior, com os seus habitantes, com o seu progresso de pureza, de onde nós saímos, com corpos diferentes destes que agora temos e que com a deformação veio a extinção daquele e originando então este nosso corpo deformado. Todos são diferentes. E assim a vocação de todos os viventes são diferentes, cada qual com a sua vocação dada pela natureza. É o tumultuoso ponto de todas as coisas que a vocação mais brilhante do mundo, mais rica, mais poderosa, é aquela que nasceu com as virtudes predicada para o afago racional. De inúmeros viventes no mundo, não existe um igual ao Manuel, porque todos são diferentes, dado pela formação da natureza, e, portanto, eu, o racional superior, considero o Manuel como mais do que todos no mundo, e que as provas ficarão taxadas latentemente, que assim todos vão considerar o maior homem do mundo, o maior homem formado pela natureza, que decidiu toda a formação do mundo, que decidiu toda a transformação deste para o estado natural de tudo e de todos. Não se trata de descoberta, e sim tudo proporcionado e feito pela natureza. E que estou aqui, eu, o racional superior, dia e noite, e assim aqui ninguém vive no setor da esperança, e sim todos vivem na certeza das coisas. A vida tem perfume racional para todos que estão juntos e unidos à verdade das verdades, ao saber dos saberes, enfim, tudo o que se deva dizer sim e tudo o que se deva dizer não. Eu, o racional superior,
perfumando os meus sempre de tudo quanto é de bom, porque os demais eu nada tenho, e que as virtudes aqui ostentadas por mim são das mais elevadas entre a bicharada. Então diz: ó Salvador, quanto nós sentimos tristes quando não lhe vemos, quanto ficamos desinquietos, desassossegados quando não o ouvimos com o seu esplendor comentar sobre qualquer assunto que eles nos enche de glórias e porvir. Todos esses verésios que aqui andam carpindo em busca de seus desejos por meio da imunização racional serão contemplados muito melhor do que desejam. A escrituração pronta e salvando todos universalmente. A sede de salvação é grande no mundo, todos procurando se salvar, agora com o conhecimento e a luz da verdade das verdades, que é a imunização racional, imperando no mundo, todos encontrarão sua salvação sobre todos os pontos de vistas. E assim eu, o racional superior, sempre anunciando a fonte bendita, a fonte racional, o tesouro dos tesouros, está em vossas mãos para a salvação de todos, que é o conhecimento, o universo em desencanto. Tudo isto é questão insignificante de dias e de horas. Os brindes de honras de todos que elaboram com o racional superior são todas cada vez mais multiplicadas, multiplicando sempre as honras, as glórias, um triunfo de elevado valor racional. O delírio será incalculável, sim, porque há muito, todos na dúvida, na indecisão, na desconfiança de tudo, por nunca encontrarem a verdade a não ser agora, na imunização racional. Maior alegria, maior felicidade, maior contentamento universal não poderá existir, e sim eu, o racional superior, dando-vos a palavra de honra e glória para a satisfação eterna de todos. Triunfo de glória das glórias é o triunfo racional. Imunização racional, uma linha reta, brilhante, alcançando todos os pontos desejados, que a conclusão é a salvação eterna de todos. Todos em trevas e cozidos. A luz do velho mundo é a treva, por isso só enxergam a poder do fogo. Quem vive em trevas vive dentro do fogo, e por assim ser, é que quando o fogo vai iluminar outros mundos, do outro lado é noite. Tudo em trevas. Quem vive em trevas não sabe o que diz, o que faz, o que quer, de onde veio nem para onde vai. Não sabe o porquê vive, o porquê nasceu, o porquê de sua existência e o porquê da existência de tudo. Portanto, só o que sabem é falar asneiras, pensar outras tantas. O conhecimento que tem é nulo, de um obscuro que não sabe nada. A treva é tanta que só enxergam por meio de fogo. Fogo de dia e de noite, e quem vive dentro do fogo não pode ter sossego devido ao fogo até terem o verdadeiro saber que está na imunização racional. Não estão vendo que de dia o calor é insuportável pelo fogo? Não sabem que estão sendo cozidos e por isso vão ficando velhos? Não são velhos, e sim cozidos pelo calor do fogo dia e noite. Por quê? Por estar em trevas, enterrados nas trevas de uma forma tal que no universo ninguém se entende, não estão satisfeitos com coisa alguma, seja rico, seja pobre, porque estão sendo cozidos pelo fogo, e onde existe o fogo não pode haver satisfação, e muito menos felicidade. Se assim fosse,
Os ricos eram muito felizes, porque têm de sobra, não fazem o que não querem. Quando acaba, são os que sofrem mais. Portanto, é preciso reparar bem que todos vivem em trevas profundas, agonizando por estarem sendo cozidos pelo fogo. Portanto, as trevas é o brilhante do ser humano dia e noite, mas, por meio da imunização racional, chegarão todos ao conhecimento de si mesmo, e tudo se modificará com o decorrer do tempo, que é um dos melhores mestres para os que vivem entupidos com tanta miséria. Não há velhice. Velhice é uma palavra como todas as outras para enfeitar o ser humano, muito fora do natural. Palavra criada, inventada aqui na Terra pelo ser animal que nada conhece de natural. Nada conhece de sua natureza por não saber como foi feito. Cozidos, e conforme vamos ficando cozidos, vamos enfraquecendo. A carne vai amolecendo, ficando mole por estar sendo cozido. Portanto, a vida e as coisas estão completamente fora do seu verdadeiro ser. As garças brancas. As garças brancas do mar não tardam a chegar, anunciando riquezas, fortuna e bem-estar para todos que navegam com o leme real, que é o leme racional, brilhando cada vez mais, multiplicando o brilho com os gorjeios desta maré, que enche sempre para conservar todos de pé. Gritos de alegrias, gritos de satisfações hão de murmurarem consigo mesmo e dizerem, até que chegou o dia da satisfação de todos. Portanto, eu, o racional superior, blindando sempre as garantias do triunfo racional e provando com o decorrer dos dias tudo o que eu falo, tudo o que eu prometo, todas essas mensagens para o bem de todos e da coletividade em geral. Muitos querem e não têm, por não conhecerem o racional superior, mas terão com o conhecimento universal, que é o livro que todos esperavam, Universo em Desencanto. Portanto, sejam persistentes para o bem de si mesmo. Quando a imunização racional dominar todos, quando estiverem por conta da imunização racional, então sim, viverão todos para o bem, todos se compreendendo, a felicidade será geral, universalmente. Aqui todas as horas e todos os momentos são racionais. O que é racional é puro, é limpo, é perfeito em tudo. Portanto, quando as coisas assim são, a tranquilidade deva ser reinante nos corações de todo bom correligionário. O racional superior derramando sempre o bálsamo da verdade das verdades, do bem-estar dos obedientes, pureza, riqueza e grandeza angelical, brilho de honra do pedestal racional, da autêntica base suprema a tudo e a todos, que é a base racional, de onde todos vieram e para onde todos irão. Esta leitura aumenta os anos de vida. A sabatina racional deve ser constante, diária, para que os ânimos se conservem sempre equilibrados na medida do possível, pelas instruções e orientações dadas do presente e do futuro. Pois todos conformados pela jubilosa fonte alcandorada racional do redígio supremo a todos, a vontade de todos e o bem de si mesmo, para encontrar essa justificação, é preciso levar em conta as instruções que recebe do conhecimento de si mesmo por meio da planta de salvação eterna que está aí em vossas mãos. Então não sabem que o ler e reler o livro que contém a vossa salvação é viver mais tempo e prolongar a vossa vida? Portanto, tratem de ler. Quanto mais lerem, melhor será para vocês.
Agora vamos entrar na parte aguda do conhecimento de retenção universal, do conhecimento racional. Todos ficam completamente emocionados por sentirem o autêntico conhecimento, que dá vontade de gritar, de falar, de sair correndo, gritando, uma espécie de louco sem ser, de alegria, de emoção produzida pelo que se vê, pelo que sente. É a parte aguda, não delirante. Não há quem não enlouqueça de alegria. Os que não conhecem não podem sentir o que os que já conhecem sentem. Quando conhecerem, sentirão a mesma coisa. Sim, porque ninguém é de ferro. Uns dizendo: a luz do Salvador chegou no mundo, todos chorando de alegria, porque os anúncios serão alarmantes, os anúncios serão de mexer com todos. Não há este que não queira saber como é, como não é, como nasceu no mundo. Então, aí a imunização racional abrange todos e todas as mentes sendo equilibradas para o ponto real. Olham uns para os outros e dizem: é a salvação de todos, é a descoberta mais importante que existe no mundo. Por nós sermos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, é que temos a probabilidade de sermos tratados pela força mais poderosa do mundo, que são os fluidos, tendo o fluido bom que faz o bem e o fluido mau que faz o mal. Está aí como pode aumentar os anos de vida e viver muito mais do que devia, devido ao tratamento fluídico, que é o tratamento mais positivo por ser natural. Tudo que é natural, assim feito pela imunização racional, por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e nós sermos feitos desta natureza fluídica, é que, uma vez imunizado, receberá o tratamento fluídico para prolongar e aumentar os anos de vida, que o fluido bom evita os efeitos do fluido mau, porque o mal é de origem fluídica, e uma vez o mal sendo de origem fluídica, o fluido bom não deixa o fluido mau atingir a pessoa, daí o prolongamento da vida. Por o mundo ser os feitos de origem fluídica, é que no fluido está a força mais poderosa do universo, por tudo ser de origem fluídica, e daí então surge o bem dos imunizados e a longevidade da vida por meio do tratamento fluídico, que estão todos os remédios maus e todos os remédios bons. Todas as doenças são de origem fluídica, por o mundo ser fluídico, elétrico e magnético. Portanto, toda a doença é de origem fluídica, por nós sermos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. É que no fluido bom estão todas as curas de todas as doenças do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido mau produz a doença e o fluido bom cura a doença. Portanto, o tratamento fluídico é o verdadeiro tratamento natural e, para se conseguir as curas fluídicas, é preciso se imunizar. Uma vez imunizado, receberá o tratamento fluídico, que é o natural do ser humano, por ser corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. É que no fluido bom estão todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. E para conseguir este tratamento, é preciso ser imunizado. Para se imunizar, basta ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Portanto, todas as doenças são produzidas pelo fluido mau, e todas as curas são feitas pelo fluido bom. Por os seres serem todos de origem fluídica, é que todo mal é de origem fluídica, e todas as curas são de origem fluídica.
e assim sendo esta pessoa imunizada pelo fluido bom, por estar de posse do seu verdadeiro natural, que é a imunização racional. Então, neste conhecimento da imunização racional está tudo o que a pessoa precisa para o equilíbrio do ser humano. Em primeiro lugar, a salvação de todos. Em segundo lugar, a cura de todos os males. E em terceiro lugar, o emissário que acompanha cada livro para resolver todos os problemas de todos os imunizados. Por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que todas as doenças do corpo fluídico, elétrico e magnético são feitas pelo fluido do mal. E para serem eliminadas e curadas somente pelo fluido bom. O corpo é fluídico, as doenças são fluídicas e as curas são feitas pelo fluido bom. Por o mundo ser de origem fluídica, está aí como são prolongados os anos de vida pelo tratamento fluídico depois da pessoa imunizada, e uma vez imunizado, entra em contato com o racional superior. Então vêm as orientações para o equilíbrio de tudo na vida, da saúde, dos negócios, dos casos necessários, enfim, de tudo que o vivente precisa, e uma vez imunizado, sabe de onde veio, como veio e por que veio, para onde vai, como vai e por que vai, para o seu lugar de origem, que é lá em cima na planície racional. Mas para isso tem que ficar senhor do conhecimento da imunização racional, que é onde estão todas as soluções de todos os seres existentes neste mundo deformado, sendo esse o verdadeiro conhecimento racional para que todos deixem de ser animais racionais e voltem ao seu lugar de origem na planície racional, que foi de onde todos saíram. Toda essa descrição estão aí, tintim por tintim, na obra Universo em Desencanto. O que é que vai para o lugar de origem, que é a planície racional? É o corpo fluídico, elétrico e magnético que deu origem a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, pois não há efeito sem causa. E a causa do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética é feito do corpo fluídico, elétrico e magnético. Portanto, isso depende da pessoa se imunizar para retornar a ser racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, na planície lá em cima, onde estão os demais com seu progresso de pureza. Está aí como é feita a nossa salvação, deixando de ser animais racionais, bichos aqui deste chão, para voltarem a serem racionais, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. E cada livro Universo em Desencanto acompanha um emissário do dono do livro para solucionar todos os problemas e casos da vida de quem está se imunizando. Para estas soluções, basta apenas a persistência do vivente na leitura. Em primeiro lugar, a salvação de todos. Em segundo lugar, as curas por meio do fluido bom. Em terceiro lugar, o emissário que acompanha o livro para solucionar os problemas da vida do vivente. Em quarto lugar, o aumento dos anos de vida e o prolongamento e a durabilidade da vida. Em quinto lugar, todos se entendendo com o racional superior ou o racional superior se entendendo com todos, orientando todos. Em sexto lugar, a descrição da formação deste mundo encantado, misterioso e enigmático, que assim sempre foi mantido pelos encantados.
Em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem, é o que completa as 7 partes do porquê todos assim são e como podemos deixar de assim sermos para voltarmos a ser racionais, limpos, puros e perfeitos.